Todos nós já perdemos alguma coisa. Na vida, não pense que você só vai ganhar. Eu não vou só ganhar na vida. Na vida eu já perdi, na vida eu já ganhei. Só que muitas pessoas, elas pensam que na vida elas só vão ter vitórias. E quando alguma coisa não acontece como elas estavam esperando, então elas entram em conflitos. A pessoa começa a achar que Deus não é com ela, a pessoa começa a murmurar, a pessoa começa a desanimar na fé dela. Entenda, por favor, na vida, andando na mentira ou andando na verdade, você se depara com perdas. Eu não conheço sua história. Tem muita gente aqui, que perdeu muito, que está vivendo hoje numa situação bem complicada, difícil, vivendo o que você não gostaria de viver, dependendo dos outros. Às vezes depender de familiares é pior do que depender de estranhos. De repente você ajudou pessoas e fez de todo o coração, mas hoje quando te ajuda joga na sua cara. É difícil perder. Por isso que tem muita gente com depressão, traumatizada. Tem muita gente viciada, porque ela se refugiou no vício, ela se perdeu na perda dela. Tem muita gente mal, magoada, não gosta de tocar no nome de certas pessoas, em certos assuntos da vida dela, porque ela não conseguiu resolver esse problema da perda ainda. E há quem já está sofrendo há muitos anos, amargurada, culpando alguém. Tem gente, quando você conversa com ela, ela sempre aponta o dedo. Eu estou nessa situação por causa de fulano, eu estou nessa situação por causa de Beltrano, meu ex-sócio, minha ex-sócia, minha irmã, meu familiar, fulano, Beltrano. Ou então olhando para trás e se culpando, não se perdoa pelos erros que cometeram. Agora, entenda, quando a pessoa perde, mas ela está, na verdade, ela consegue passar por aquela situação difícil, sem ficar com traumas, sem ficar machucada. Quando Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles saíram da fornalha, nem um fio de cabelo estava chamuscado, nem um fio de cabelo, não queimou nem um fio de cabelo, só queimou as amarras. Quando você está com Deus, o fogo, as provas, as perdas, as dificuldades, não tira o pior de você, não te faz mal, acaba te fazendo bem. Eu falava hoje mais cedo de um casal que eu atendi, que viveram um momento difícil, muito difícil. Viviam bem, tinham uma vida estabilizada, de repente a coisa desandou. Se depararam numa situação difícil e compraram um Fusca, velho. E um dia me contando, os dois rindo, falaram assim, ele falou: amor, você lembra que nós tínhamos provação? Eles botaram o nome do Fusca, provação. Diz que era uma provação, quebrava, ela contava que ela empurrava, e era uma guerra. Mas eles falavam rindo, eles falavam brincando. Porque quando você está bem com Deus, você passa por coisas tão fortes, mas depois você até ri. Você dá risada, porque não ficou nada dentro de você. Você entende que você só passou por aquilo que Deus permitiu e queria que você passasse. Agora, todo mundo perde na vida. Nós perdemos familiares, nós perdemos várias coisas. Agora, quando a pessoa está na mentira, ela perde para o diabo. Como assim, bispo? Quando a pessoa está na mentira, ela pode até crescer. Você já viu pessoas fazendo coisas erradas crescendo? Eu já vi, inclusive crescendo rápido. E do jeito que subiu, desceu. É pior. É pior. Veio fácil e foi fácil. E nada na vida é fácil. Muitas pessoas entraram em golpes, muitas pessoas perderam muito dinheiro, porque elas buscam as coisas
fáceis da vida. Não tem nada fácil, a vida é difícil, a vida é dura. E quando você tem esse entendimento, você tem um pé atrás quando a coisa vem muito fácil para você. Você desconfia, você vai mais fundo, você não cai com tudo, como muita gente já caiu. Agora, quando a pessoa está na mentira, ela é fraca. E o diabo que ajuda a pessoa a crescer é o mesmo diabo que deixa a pessoa na mão e depois ela perde tudo. Na mentira, você não tem um pingo de segurança. Como é que você fica quando uma pessoa mente para você e você descobre? Tem gente que diz assim, ó, comigo, bispo, é uma vez só, porque depois não vai ter mais oportunidade. Enquanto falar a verdade, tem tudo comigo. Falou mentira, acabou. A mentira tem um pai. Depois você lê João 8,44, você vai ver que ele nunca se firmou na verdade e é o pai da mentira. A mentira tem um pai. O mal, ele tem os filhos dele, que são mentirosos. Os filhos do diabo são mentirosos. Eles podem ter dinheiro, eles podem passar a perna nos outros, eles podem enganar, eles podem fazer tudo para subir, mas uma hora desaba. E o pior, uma hora vai para o inferno. A mentira, ela pode até mostrar para você que você vai ter uma vantagem, mas o que você vai perder é muito mais do que o que você vai ganhar, porque você vai colocar o seu caráter em jogo. Eu conheço gente que perdeu o casamento, que perdeu tudo de Deus, só por causa de mentira. O diabo gosta da mentira. Está com a mentira, então está do lado do mal. E a mentira tem várias formas. Várias formas. Tem marido que mente para a esposa. Tem esposas agora em casa pensando que o marido está na igreja buscando Deus, e de repente ele está na igreja com amante. Você fica triste quando descobre que uma pessoa te engana, porque nós podemos enganar o ser humano. Você pode enganar seu patrão, você pode enganar seu sócio, você pode enganar seus filhos, você pode enganar quem você quiser, mas ninguém consegue enganar Deus, porque Ele conhece quem é quem. Ele até permite quando você desabafa, quando você fala de um jeito assim, meio forte, isso não fere Deus. Mas quando você tenta, com hipocrisia, ter alguma coisa de Deus, Ele se sente ferido. Por exemplo, uma senhora pediu oração. Pastor, ora por mim. Para quê, senhora? Para abençoar meu marido. O marido da senhora é incrédulo? Ele vem na igreja. Toda segunda-feira ele está lá com a amante. Sabe, quando eu ouço isso, eu não sei se não está tendo ouvidos para ouvir Deus, ou se está ouvindo e a mente já cauterizou, e a pessoa fica aqui, Deus, restitui meu pai, faz justiça na minha vida. Deus é tão bom, porque se Ele fizesse justiça, cair um raio aqui, ó, pum, na cabeça de alguns. Essa é a verdade. Entenda, por favor, não se brinca com Deus. Nós estamos na casa de Deus. Ele conhece quem é você. Você pode dizer, bispo, eu perdi tudo, eu estou na sarjeta, eu estou como aquele homem que quando chove, eu estou aqui preocupado, porque quando chove, chove dentro da minha casa. Eu não sei nem o que eu vou comer amanhã. Não tem problema, você não tem nada, não tem problema, porque Deus tem tudo e Ele pode te ajudar, mas Ele vai te ajudar quando você for sincero com Ele, quando você for da verdade. A pessoa que está na mentira, ela perde, mas ela sabe por que ela perdeu. Ela pode não reconhecer, ela pode não dar o braço a torcer, mas dentro dela, ela sabe que ela está errada. Porque quando você está certo, você sabe. Quando você está errado, você sabe. Sim ou não? Você sabe, sua consciência acusa. Agora, quando está cauterizada, o diabo engana a pessoa com algumas bênçãos, e ela fala, estou indo na igreja, está melhorando. Toda vez que a coisa aperta, ela sabe onde recorrer, e ela vê Deus como aquela pessoa que no sufoco ajuda ela. Mas depois ela não quer saber dele, ela quer saber dela.
ela quer saber dos problemas resolvidos, só vem a nós, mas não quer nada com Deus. Infelizmente, Deus não faz mais na vida de mais pessoas, porque muitos na igreja nunca se firmaram na verdade. Tem gente dentro da igreja, se você for negociar com ela, ela te passa para trás. Se for negociar com a família dela, ela tira vantagem, porque é o que está dentro dela. Então, mentindo, ela vai perder cedo ou tarde, porque a chuva vem, a tempestade vem. E ela construiu aonde? Na areia. É uma questão de tempo. Você que está na vida errada, ganhando dinheiro de uma maneira errada, você sabe que cedo ou tarde vão te descobrir, alguma coisa vai acontecer, porque Deus coloca o perverso em lugar escorregadio. Diferente das pessoas que chegam na igreja como estelionatária, como bandido, como criminoso, mas quer mudança, não quer mais ser quem está sendo. Então Deus tem interesse de salvar essas pessoas, porque tem sinceridade, tem Deus. Mas o Senhor disse que quem está na mentira perde, quem está na verdade também perde. Perde temporariamente, na verdade, mas depois o que Deus faz é muito maior. Vamos falar desse homem aqui. Vocês entenderam na mentira? Você conhece a história de Jó? Conhece? Olha para mim aqui, por favor. Tinha tudo, estava tudo 100% na vida dele. Família, saúde, vida econômica. Ele era o maior do Oriente. Em um dia ele perdeu muita coisa. E começou uma notícia, uma atrás da outra. Um bombardeio. E aqui em Jó 1, 21 e 22 diz assim: e disse, olha o que saiu da boca de Jó: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu o quê? A Deus falta alguma. Olha para mim, por favor. Olha o espírito dele. Perdeu, mas não se perdeu. Perdeu, mas não ficou contra Deus. Perdeu, mas não perdeu a fé dele. Não estava entendendo, e não procura entender, porque tem momentos que se você procurar entender tudo, vai fazer mal para você, porque você não vai conseguir compreender nada. Vai fazer mal para você. Bispo, mas eu estou falando tudo certo, tinha que dar tudo certo. Por favor, você não precisa ensinar Deus. Você não precisa. Se Ele é dono da sua vida e você está obedecendo a palavra dEle, a responsabilidade é dEle. Se Ele te deixar mal, é o nome dEle. As pessoas sabem que você é dEle. Quem vai perder é quem? É Ele. Se a sua vida é dEle. Se você tem caráter, se você é da verdade, se as pessoas não pegam você mentindo, enganando os outros, pega você trabalhando, lutando, obedecendo, fazendo o seu papel de marido, de esposa, de filho, de funcionário, vê você dando o melhor. Você acha que Deus vai deixar o nome dele ser envergonhado na sua vida? Quando alguém faz alguma coisa boa para você, você quer retribuir? Você que é ser humano, sim ou não? Você quer retribuir. Agora tem pessoas que não têm entendimento, e às vezes está passando por uma luta, e ela está tão perto da vitória, ela não consegue ver que ela está tão perto da vitória, e ela desanima, e ela murmura, e ela começa a ficar até contra Deus. Aquilo que ela perdeu mostrava que ela estava presa àquilo, ela não aceita ter perdido aquilo. É como aquela ferida que tem a casca, ela ao invés de deixar cicatrizar 100%, ela quer arrancar a casca para ser mais rápida, e aí sangra. Tem muita gente assim ferida, sangrando, e a pessoa fica, pô, mas por que Deus permitiu isso? Mas por quê? Mas por que aconteceu aquilo outro? Eu não sei. Eu sei de uma coisa: se você está na verdade, a verdade vai honrar você, cedo ou tarde. Olha como é que Deus humilhou o diabo. Jó 2:3 diz assim, Jó 2:3: e disse o Senhor a quem? Olha para mim, ó, Satanás existe, tá? Deus falou com o diabo, olha o que ele falou:
Observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem... Tinha motivo, mas Deus permitiu. Olha para mim, por favor. Deus não falou assim: Satanás, está vendo Jó, esse homem cheio de animais, com várias casas, cheio de dinheiro. Não. Deus não humilhou o diabo com dinheiro. Deus humilhou o diabo com caráter. Não é o que ele tem, é o que ele é. É isso que faz a diferença para Deus. O que você é. Quem é você? Quem é você sozinho? Quem é você lá fora? Quem é você quando a mulher passa? Quem é você quando sua mulher não está do lado? Quem é você quando entra na internet? Quem é você? Você sabe quem é você. Você sabe. Você tem consciência quem é você. E eu não conheço. Às vezes o pastor olha assim e fala: pô, essa daí é de Deus, hein? Aí Deus está lá: não é não. Minha não é não. Nós nos enganamos, Deus não. Deus falou: olha Jó, você viu? Mesmo você tirando tudo dele, ele não blasfemou. O diabo está dizendo o seguinte: o negócio de Jó é o que o senhor dá. Porque tem gente que fica na igreja um tempo só porque ela está recebendo. Quando vem as rebordosas, ela sai. Jó foi fiel a Deus com dinheiro e sem dinheiro. Dinheiro é bom? Diga que não é. É bom. Você fica arrasado quando o dinheiro entra na sua conta, né? Ah, quando entra um dinheiro você fica em depressão, não é assim? Não, você gosta, você se alegra. Nós gostamos de ver o fruto do trabalho. Você gosta. É bom ter dinheiro na conta. Não é bom ter a conta no vermelho. É bom ter dinheiro para pagar suas contas, para dar o de melhor para a sua família. Dinheiro é bom. Só não no coração. Porque senão você se destrói. Senão você vai ser fraco. Ele é bom na conta, no bolso, mas no coração não. Aí a Bíblia diz assim, vamos de lá para a gente terminar. Diz assim, versículo 4. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Porém estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se ele não blasfema contra ti na tua face. Tudo que o diabo quer é que você o quê? Blasfeme, murmure. Ele fica esperando aquele dia que está difícil, aquele dia que está guerra. Ele fica esperando sair besteira da sua boca. Aí diz assim, versículo 6: e disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um caco para se raspar com ele, e estava sentado no meio de quê? Da cinza. Então a sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa quem? A Deus e morre. Porém ele lhe disse: como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o quê? O mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Olha só, olha só. Ele ficou cheio de feridas, então ele pegou o caco e só aliviava quando se coçava. Sabe aquela coceira que você só sente alívio, às vezes até sangra, mas ele estava assim, com úlceras, numa situação deplorável, e ele com um caco ali, ó, sentindo um pouquinho de alívio. De repente você está numa situação tão feia que uma cesta básica traz alívio para você, uma ajuda de um familiar. Você está numa situação tão difícil que uma coisinha simples está trazendo alívio para você. Você está vivendo assim de alívios. Aliviou esse mês, meu Deus, mas já tem o mês que vem. A mulher dele ficou infernizando, falou: ô Jó, abandona teu Deus, rapaz. Amaldiçoa ele. Amaldiçoa. Tudo para Jó não era o diabo não.
Porque quando você tem vida com Deus, seja feita a tua vontade, Deus é comigo, Deus sabe por que está permitindo, da sua boca sai Deus, não sai o diabo. Agora, quando a pessoa não está bem com Deus, então ela culpa o diabo em tudo, a inveja, isso, aquilo, não, porque de fulano, não. Se você está com Deus, você está na verdade, na obediência, você está seguro, você está confiando. É fácil falar, pregar, difícil é viver, quando você passa por uma prova, fazendo tudo certo, esperando um resultado e vem outro, querendo uma resposta e a resposta não chega. Jó, ele não disse que sentia. Abra aí no 19:25, olha o que ele disse aqui. Olha aqui. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará o quê? Sobre a terra. Olha para mim, ele não disse eu sei que o meu Redentor, ou eu sinto que o meu Redentor vive. Ele disse o seguinte, o meu Redentor, você sabe o que é Redentor? Coloca o significado de Redentor aí na tela. Leia aí. Entre os hebreus, aquele que tinha o quê? O direito de libertar propriedades ou pessoas, antecipando-se às comemorações do ano de jubileu. Quer dizer, o Redentor é que pode fazer tudo a hora que ele quiser. Olha o que Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive, o meu Deus está vivo, e ele vai se levantar a meu favor. É só o Redentor dele que está vivo ou o seu também? O seu Deus está vivo, mas de repente ele está vivo e espiritualmente falando, você está morto. O meu Redentor vive e ele vai se levantar. Quando você está na verdade, a verdade te sustenta, te dá uma força tão grande. Paulo disse que chegou em um determinado lugar, ele enfrentou lutas mais fortes do que ele. Temores fora e temores dentro. Imagine a pressão que ele viveu, mas na verdade prevaleceu. Na verdade, você pode passar por lutas que parecem serem maiores do que você, mas o seu Deus se levanta e te dá vitória. Hoje nós podemos começar um tempo de restituição. Ele disse, restituí-vos-eis os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Gafanhoto é pequenininho, mas fez um estrago na plantação e trouxe miséria para Israel. Às vezes seu problema, sabe o que é? É uma mentirinha, é uma coisa só. Não foi isso que Jesus falou para o jovem rico? Uma coisa te falta. Às vezes a pessoa, ela está perto de Deus fazer tantas coisas na vida dela, mas só falta o quê? Uma coisa. Às vezes é uma coisa pequena, às vezes é um perdão que ela tem que liberar. Bispo, mas o que fez comigo foi cruel, o senhor não sabe o que eu passei. Você passou, você já passou, Deus permitiu. Você amadurece com as suas lutas, com as suas perdas, você aprende. Você pode aprender com os erros dos outros, mas você aprende também com suas perdas, mesmo fazendo tudo certo. Mas no final, quem é da verdade prevalece. Quem é da verdade, você pode estar passando nosso sufoco, pode estar todo mundo contra, Deus se levanta a seu favor e te dá vitória contra todo mundo. Levítico 25:10. Antes de nós lermos, olha para mim por favor. Não importa a maneira que você chegou aqui. Você pode estar cheio de problemas, você pode estar quebrado, você pode estar humilhado, você pode ter perdido tudo. Se Deus te trouxe, é porque Ele quer mudar a sua vida. De repente teve pessoas que te abandonaram, de repente teve pessoas que você ajudou, e mesmo você tem feito nenhum mal para essa pessoa, ela te decepcionou, te traiu. Aprenda, por favor, se alie a Deus, não reclame, não murmure. Olhe o nome que está nessa aliança, de quem é?
o nome de Jesus em hebraico. Você vai vencer com Jesus. Bispo, mas teve traição. Ei, com o Senhor Jesus também teve. Ele encontrou Tomé que duvidou. Vão ter pessoas que vão duvidar de você. Ele encontrou Pedro que decepcionou, que negou ele. Você também vai encontrar. Ele encontrou Judas que traiu, sem ele ter feito nenhum mal para Judas. Você vai encontrar Judas. Você vai encontrar pessoas que, querendo mais do que o que você oferece, vai te trair. Mas não importa. Você vai passar por lugares que você não quer passar. Jesus passou pelo Calvário. Ele não queria passar, mas foi necessário. José também não queria passar na prisão. Daniel também não queria passar na cova, mas eles chegaram onde queriam e onde Deus queria também. Então não importa as lutas que você vai passar, em aliança com Deus, você pode passar pelo que for, até por situações constrangedoras que você não quer, mas você vai chegar onde você deseja. Amém? Você vai chegar em nome de Jesus, tendo fé no Senhor Jesus. Agora, entenda por favor, você já ouviu falar no ano de jubileu? Eu quero primeiro que você entenda o que é o ano do jubileu. A Bíblia diz em Levítico 25:10: e santificareis o ano 50º, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis nem colhereis o que nele nascer de si mesmo, nem nele vindimareis as uvas das separações. Porque jubileu é, santo será para vós. A novidade do campo comereis. Neste ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia, deixa a Bíblia aberta aí. O ano de jubileu chegava de 50 em 50 anos. E o povo de Israel ficava numa expectativa. Falta 40 anos, falta 30, falta 20, falta 10. E quando chegava o ano de jubileu, era anunciava para o povo que chegou o ano de jubileu. Era o ano que o povo tinha alegria, que todo mundo era abençoado. E eu creio que esse ano vai ser o ano do nosso jubileu, da nossa alegria, de todo mundo, em nome de Jesus, dar testemunhos. Agora, quando chegava esse ano, as pessoas que estavam como escravas ficavam livres. Os senhores que eram donos dos escravos não podiam prender mais os escravos, porque a ordem vinha de Deus. E todos os escravos no ano de jubileu ficavam livres. Eu creio que tem pessoas aqui escravas de dívidas antigas. Eu sei que tem pessoas aqui presas nas dívidas pequenas, médias, grandes, mas seja do tamanho que for, Deus vai te livrar disso. Eu não sei se vão perdoar, eu não sei se Deus vai te dar condições para você pagar, eu não sei como vai ser resolvido, mas vai ser resolvido. O ano de jubileu era um ano onde as pessoas exiladas voltavam de novo para a sua terra. Eu creio que esse ano, na vida de quem firmar aliança com Deus, vai voltar a ser respeitada, voltar a ter nome na praça, voltar a ter sucesso, voltar a morar bem, a comer bem, a vender bem. Eu creio nisso. Eu creio que Deus vai trazer esse ano de jubileu, esse ano de vitória. Eu creio. Olha o que diz o versículo 17. Diz assim, você leu no 12 que eles iam comer da novidade de quê? Olha a parte B do versículo 12. A novidade do campo comereis. Olha aqui para mim. Tem gente que não vê novidade há muito tempo, não ouve boas notícias há muito tempo, mas a promessa para o ano de jubileu era comer a novidade da terra. A novidade. Não eram as mesmas coisas, eram coisas novas.
E eu creio que Deus tem poder para fazer coisas novas na sua vida. Aí ele diz assim, até aí você entendeu? Versículo 17: ninguém, pois, engane ao seu próximo, mas terás temor do teu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Olha para mim, por favor. Tem muita gente aqui que já foi enganada. Tem gente aqui que já foi enganada por familiares. Tem pessoas que foram enganadas por funcionários, por patrões. Tem gente que foi enganada por alguém que ela nunca imaginou que ia enganar. Se você não enganar com Deus, Deus também não vai deixar ninguém te enganar, ninguém te roubar, ninguém te dar prejuízo. Era Deus que estava prometendo isso. E ele diz assim no 18, olha só: e observareis os meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os cumprireis. Assim habitareis o quê? Seguro na terra, e a terra dará o seu fruto, e comereis a fartar, e nela habitareis o quê? Seguros. Olha para mim, por favor. Aqui Deus promete segurança, proteção, mas Ele promete também aqui que ia ter fartura, que não ia faltar. Isso é uma promessa de Deus para o povo de Israel. Bispo, mas foi para o povo de Israel, foi no Antigo Testamento. Eu quero primeiro que você entenda o que era o ano do jubileu. E eles ficavam preocupados porque tinha que dar descanso à terra. Nesse ano de jubileu, a promessa de Deus é você descansar também. Você vai trabalhar, você vai lutar, mas você vai ter descanso, você vai ter paz. Aí olha como ele termina, olha que coisa interessante. Versículo 19: e a terra dará o seu fruto. Não, versículo 20 agora, nessa aqui eu já li. O 20: e se disserdes que comeremos no ano 7º, eis que não havemos de semear, nem fazer a nossa colheita. O que é que Deus promete aí? Então, quem? Eu mandarei o quê? A minha bênção. Olha o que Deus está prometendo sobre vós no 6º ano, para que dê fruto por quantos anos? Por 3 anos. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia agora não. Ele disse assim, ó, a terra vai descansar, mas vai produzir no ano 6º, que vai valer por 3 anos. Eu creio que Deus tem poder para isso, para fazer esse ano valer por 3 anos, para te dar funcionários bons que venham valer por 3. Eu creio que Deus tem poder para fazer você fazer uma venda que vale por 3, fechar um contrato que vale por 3. Eu creio que Deus tem poder para triplicar suas vitórias. Escute, por favor. Esse ano do jubileu era um ano tão forte que Deus fazia justiça. Então a injustiça que os homens faziam, Deus corrigia. E eu sei que tem gente aqui que fizeram injustiça com ela, mas não se preocupe não. O que o homem errou com você, Deus vai consertar. Quando você entende a grandeza desse ano do jubileu, esse ano não era qualquer ano, por isso que todo mundo ficava feliz, todo mundo ficava na expectativa, todo mundo ficava esperando esse ano chegar, porque era um ano de vitórias, de alegria, e ninguém vai tirar sua alegria esse ano. Aí tinha gente que morria, mas não chegava o ano de jubileu, porque só chegava de 50 em 50 anos, e tinha gente que morria antes. Tinha gente que não via isso acontecer, como tem gente que não via a coisa mudar há muito tempo, não dá testemunho há muito tempo. Só que o Senhor Jesus, no livro de Lucas, agora vá para frente um pouquinho, livro de Lucas 4, versículo 14. Porque eu estou pregando isso, e onde nós entramos aqui, diz assim: você entendeu como era o ano de jubileu? Era um ano muito esperado.
Eu não sei o que você está esperando para esse ano. Talvez você esteja, Lucas 4,14, olha aqui para mim, por favor. Talvez você esteja dizendo assim: bispo, eu estou vivendo uma fase muito boa. Mas eu estou aqui para dizer que isso pode ser só o começo do que Deus quer que você viva. Eu creio que Deus pode fazer você ser tão abençoado esse ano, que você vai ficar até constrangido de ficar dando testemunho toda hora, e vai deixar outros darem também. De você falar: eu tenho testemunho, não vou dar hoje, porque eu estou aparecendo muito, então eu vou segurar um pouquinho, mas eu tenho vitória para contar. Bispo, mas isso só chegava de 50 em 50 anos. Mas aí veio o Senhor Jesus. E no livro de Lucas 4,14 ele diz assim: então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em redor. Eu quero ver sua fama correndo, mas não é ruim não, tá? Fama boa. Ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos. Agora lê alto. E anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dar o ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Olha para mim, por favor. Jesus entra na sinagoga num sábado, pega para ler a palavra de Deus, e ele pega o livro de Isaías, e ele começa a ler: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e diz porque o Espírito Santo estava sobre ele, para mudar a vida das pessoas, dos pobres, dos cegos, dos sofridos. Só que ele no final diz assim, ó: para proclamar o ano aceitável. Em outras palavras, o ano do jubileu não vai precisar mais esperar 50 anos, porque o ano do jubileu começa agora. Quando você faz uma aliança com Jesus, não precisa você esperar o ano do jubileu. O seu ano passa a ser o ano de jubileu, porque Jesus abençoa. Escuta, por favor. Ele diz assim, ó, no versículo 21. Então começou a dizer-lhe: hoje, que dia? Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Eu imagino, olha aqui, ó, o susto das pessoas. Espera aí, mas ainda falta tantos anos para o ano de jubileu. E ele chega aqui dizendo que é o ano aceitável do Senhor, e diz que começa hoje. E Deus me trouxe aqui não só para pregar, mas para profetizar. Hoje começa o ano aceitável do Senhor para você. Se você firmar uma aliança com Deus, porque você precisa, olha bem para mim, você precisa estar com Deus. Você precisa estar bem espiritualmente para saber lidar com a ansiedade, coisa que te prejudicou ou prejudicou muitos ano passado. Nós estamos no mundo da correria. Você já viu que o áudio do Zap já foi para 2, né? Acho que daqui a pouco vai lançar o 3. Você vê que as pessoas não têm mais paciência. No mínimo é 1 e-mail ou então 2. E se a pessoa fala devagar, você tem vontade de ter o 3. Nós estamos num mundo rápido. E às vezes Deus não faz as coisas do seu jeito, mas você tem que confiar que Ele está fazendo do jeito dele. Você tem que aprender a confiar em Deus, mesmo que esteja difícil para você. Quando você firma uma aliança com Deus, é diferente. Entenda,
eles estavam na mesma terra. Deus não disse que ia dar uma terra diferente, era naquela terra. Mas Deus disse assim, ó, eu vou deixar uma bênção, eu vou abençoar. Pessoal, quando você trabalha, mas quando Deus te abençoa, todo mundo começa a ver o sobrenatural na sua vida. É diferente. Tem coisas que você alcança pelo seu esforço, pela sua dedicação, mas quando Deus começa a honrar uma pessoa, ela começa a alcançar o sobrenatural. O que as pessoas fazendo mais esforço do que ela não consegue, ela consegue com a bênção de Deus. É diferente quando Deus abençoa. É diferente. Na mesma terra, Deus pode te abençoar no mesmo lugar que você está enfrentando dureza. Deus pode te abençoar com os mesmos clientes. Deus pode te abençoar no mesmo ramo, porque Ele é Deus. Ele disse, não se preocupem, porque eu vou deixar uma bênção. E eu creio que Deus tem bênçãos grandes para você. Tem gente que perdeu aqui há pouco tempo. Tem gente que perdeu coisas há muito tempo. E o ano do jubileu era o ano de restituição. Tem gente que perdeu muito dinheiro, tem gente que perdeu pouco dinheiro, tem gente que perdeu muitas propriedades, tem gente que perdeu poucas. Diga, vai voltar para a minha mão. O ano de jubileu era um ano muito forte. E Jesus veio dizer, ó, hoje começa o ano de jubileu. E no último versículo que eu quero ler para você, nessa passagem de Lucas, diz assim, versículo 22. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam, olha o que começaram a dizer, não é este o filho de José? Olha para mim, por favor. Aí começaram a falar, você é filho de José. Não falaram assim, você é filho de Deus, não, é filho de José. Cuidado para você não se influenciar, não se abater pelo que as pessoas falam. Podem falar mal de você na sua família, podem falar mal de você na sua vizinhança, pode falar mal de você no mercado de trabalho, na sua área, podem falar o que for, mas eles vão ver Deus te abençoando. Desde que a resposta no final vem de Deus. Vem de Deus. Você não sabe o que Deus tem para você esse ano. Agora, entenda, nós falamos o que era o ano do jubileu, e Jesus trouxe para o Novo Testamento para nós. Em Jesus nós podemos entrar no ano de jubileu, no ano aceitável do Senhor. Agora, tem coisas na sua vida que Deus não fez ainda, porque Ele está esperando uma mudança sua. E agora eu quero entrar no espiritual com você. Se você ler o livro de Josué 3, versículo 5, coloca na tela, por favor, leia em voz alta. Disse Josué também ao povo, o que é que ele disse? Olha para mim, por favor, santificai-vos. Tem que ter santificação, senão Deus não vai fazer coisas grandes, senão Deus não vai fazer maravilhas. Tem que ter santificação, tem que ter consagração, tem que largar as coisas erradas, tem que agradar a Deus, para Ele te abençoar. Tem gente que tem coisas que Deus já queria ter feito, mas Deus não vê santificação na vida dela.